Olá, meus caros e queridos estudantes. Aqui é o professor Francisco Santos, deixando para vocês o primeiro vídeo do nosso canal, para que vocês possam estudar, né, para ver se consegue melhorar um pouquinho aí durante esses tempos difíceis. Então, solta a vinheta. Pois bem, meu nome é Francisco e eu sou professor de inglês e de matemática. Então, primeiramente, uma breve apresentação. Eu me formei em letras na modalidade português e inglês, me formei em matemática também, sou professor de inglês e de matemática, já dei aula de português, já dei aula de física também, né, de literatura, e sou professor da rede estadual do estado de Minas Gerais, tá? De inglês e matemática, 2 cargos efetivos no estado. E também tenho pós-graduação em filosofia, né? Então eu gosto muito de estudar, gosto muito de conhecer, adoro essa questão da interdisciplinaridade, de transitar entre as áreas do conhecimento. Acho que é uma forma muito útil, até mesmo para aquele que gosta de lecionar, tá? Eu quero lembrar vocês que durante esses tempos de pandemia as coisas estão mais difíceis, as pessoas estão um pouco desmotivadas, então eu vim aqui para dar um olá para vocês, para lembrar a vocês que essas coisas todas irão passar, elas vão acabar, elas não serão para sempre. Então não se sintam desanimados, não se desmotivem. Never give up. Never give up. Never surrender. Nunca desista. Nunca se renda. Tem uma coisa interessante a respeito da humanidade, é a capacidade que ela tem de se adequar e percorrer esses caminhos, por mais difíceis que eles sejam. A humanidade consegue sempre dar a volta por cima, consegue sempre chegar em um lugar melhor, né? Por mais que às vezes pareça que a humanidade ela esteja regredindo, não podemos acreditar que as coisas estão caminhando nesse sentido. Às vezes é necessário dar um passo atrás para poder dar 2 à frente. Então não vamos desistir. Esse primeiro vídeo aqui é para que vocês aprendam a seguinte situação. O que é o mais importante agora com essa modalidade de estudar à distância, de ficar em casa? Primeiro você tem que criar uma rotina de estudos para você. E como é que você faz isso? É de qualquer jeito? Não. Você tem que reservar um tempinho do seu dia para que você possa estudar. Ah, professor, estudar é tão chato. Não, estudar não é chato. É trabalhoso. É trabalhoso. Não é à toa que se diz que estudante é uma profissão, né? Quando você for lá assinar qualquer formulário e escrever seu nome, logo embaixo está assim, profissão. Se você não trabalha, você é estudante, estudante é a sua profissão. Toda profissão deve ser valorizada, independente de qual profissão seja. Você sempre tem que saber valorizar o trabalho do próximo, o trabalho do outro, aquele que está ali ao seu lado ou aquele que está longe de você. Não importa qual seja a profissão dele, todas as profissões têm que ser valorizadas. Então a gente tem que aprender essa situação. E estudante é uma profissão de muito valor, porque são os estudantes de hoje que constroem um mundo de amanhã, junto com todos aqueles outros que o cercam. Tem muita gente que não tem oportunidade de estudar nesse mundo, tem muita gente que não tem oportunidade de obter conhecimento nesse mundo em que vivemos. Então nós que temos essa oportunidade, de certa forma nós temos uma obrigação para com todas essas outras pessoas, para que nós possamos construir um mundo melhor, não só para nós que estudamos, como para todos os outros que estão aí fora, pelo mundo afora, tentando, lutando para sobreviver, né? Quando o certo deveria ser que todos nós estivéssemos vivendo e não apenas sobrevivendo dia após dia da forma que é. Então, galerinha, vamos lá.
Primeira coisa é criar uma rotina de estudos. Como é que você vai fazer isso? Dá uma dica, chama relógio, alarme. Usar bem essas duas ferramentas, né? O relógio e o alarme. Estabelecer um horário, olha, eu vou estudar isso a partir desse horário. E o que é que eu vou estudar? As matérias da escola, obviamente. E é lógico que é muito mais difícil estudar sozinho. Então, a gente precisa, no mínimo, pegar um papel, uma caneta ou um lápis e falar, olha, eu vou estudar às 14 horas, olha, eu vou estudar às 11 horas, olha, eu vou estudar... Não importa o horário, você tem que descobrir qual que é o melhor horário para você, porque nem todo mundo consegue estudar de manhã, nem todo mundo consegue estudar à tarde, ainda mais depois do almoço, que você combate aquela lombeira. Nossa senhora, você tá doido? Pois é. Então, pega lá, canetinha e um papel e começa a escrever o seu horário. Você não tem um horário na escola? Você não tem um horário na escola? Você não tem um horário para assistir às aulas online? Não tem um horário que as aulas vão passar? Então você vai lá e pega um papel e anota. Tal hora vou assistir a aula da televisão, a aula no YouTube, ou a aula assim assado. Tal hora eu vou ler a matéria. Depois eu vou fazer as atividades. Qual horário você vai fazer isso? É bem importante que você faça algo do tipo. Eu vou colocar aqui um cronograma de quando eu estudava ainda, quando eu estava na faculdade, quando eu aprendi a fazer cronograma de estudo. Só a título de curiosidade, para que vocês possam ter uma ideia do que vocês vão fazer. É lógico que não precisa pensar, né? Nossa, é assim que eu tenho que estudar isso tudo aí? Gente, estudar é uma coisa que é igual um exercício. Se você não está acostumado a fazer, não adianta querer fazer por muito tempo. Você não vai render muito, não vai ter muita qualidade. Então você precisa primeiro se adequar a essa nova realidade sua. Se você não está acostumado a estudar, não adianta querer pegar 2 horas por dia, isso não vai acontecer. É melhor você pegar 15 minutos. 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois de amanhã, 15 minutos depois de amanhã. Depois você vai aumentando o tempo, tá bom? Então não adianta muito você ficar nessa onda aí, se cobrando muito para fazer uma coisa que você ainda não está acostumado a fazer. Você tem que ir em passos pequenos, um passo a cada dia. Quando aquilo se tornar uma coisa mecânica, que você já está acostumado a fazer, aí você vai ver como é que rende. Então estudar não é chato, é trabalhoso. E outra coisa, fica rotulando as coisas de chato. Ah, isso é chato. Ah, eu não gosto. Para com isso, rapaz. Para com isso, menina. É o seu trabalho. Valoriza ele. E quando você valoriza o seu trabalho, você também valoriza o trabalho do professor que está ali empenhado em ajudar você. Então, eu vou colocar aí para vocês o exemplo de rotina de estudo que um dia eu já tive, né? Agora que eu sou professor, minha rotina é bem diferente, né? Mas eu vou colocar esse exemplo, vocês deem uma olhadinha aí, analisem bem e criem o seu próprio horário de estudos. Lembre-se, dica, tente colocar as matérias que têm mais afinidade para estudar juntas no mesmo dia, porque uma completa a outra. Vai estudar história? Coloca a geografia junto, coloca o português junto. Vai estudar química? Coloca a física junto, a matemática junto, a biologia junto, porque elas se complementam. São matérias que se ajudam. É importante a gente ter uma noção de praticamente ali todas as matérias, né? Principalmente para quem vai querer fazer um Enem, alguma coisa assim, né? Mas no momento que a gente está vivendo, o que a gente precisa é manter algum ritmo, para depois, na hora que tudo isso passar e voltarmos à nossa vida normal, você não tenha perdido
seu ritmo. Beleza, gente? Então vou colocar aí para vocês. Então, gente, veja só, esse aqui é um exemplo de cronograma de estudos da época que eu estudava na faculdade, lá por volta de 2004, 2005, tá bom? Vamos lá ver como é que funciona. Eu vou tentar ser breve, tá? Aqui eu coloquei só a segunda e a terça-feira, obviamente que tem os outros dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Não importa o dia, eu sempre estava ali com a minha rotina de estudos. Veja bem que como funciona ali para mim. Na segunda-feira, veja lá que o meu está bem detalhado. Então, começava ali, início do horário de vigília, que é isso, a hora que acorda. Então, o horário que eu tomo café da manhã, 10 minutos depois que eu acordo, tomar café da manhã. 9h30, tempo livre, para poder fazer uma digestão. 10 horas, praticava um exercício físico ali. 11 horas, tomava o banho e depois do exercício físico a gente fica fedendo. 11h30, tempo livre também, para poder ficar tranquilo, né? E meio de 25 almoçava. Isso aí na segunda. Agora veja na terça-feira que já muda a rotina, porque na segunda-feira eu estudava mais na parte da tarde. Agora olha lá na terça-feira. Então acordava, tomava café da manhã sempre nos mesmos horários para ficar o mais mecânico possível. Então de 9h30 até mais ou menos meio-dia eu pegava e dedicava um estudo ali. Que estudo? De acordo com as matérias que eu teria naquele dia, tá? Então, horário de estudo e depois um tempo livre. Tempo livre é esse, é um pouquinho. Se cansou a mente, dá um tempinho. Se sentir vontade de voltar a estudar, vai lá e volta, né? Mas o importante é você ir crescendo gradualmente, aumentando seu tempo de estudo, aos poucos. Não pode querer correr contra a corrente, não. Então, tá ali, meio-dia e 25 almoçava, depois 1 hora voltava pro estudo, voltava a estudar. 3 horas fazia um lanchinho, depois ia lá, estudava de novo, né? Agora olha lá que eu vou passar agora para segunda parte do dia, né? Depois do almoço. Já fica mais completo aí agora o horário de estudo. Veja lá, na segunda-feira, então, a partir de 1 hora, estudava, 3 horas lanchava, 3h10 estudava, 5h40 tomava um banho, 6 horas jantava, 6h45 ia para a aula, 7 horas começava a aula. Na escola a gente estuda também, na verdade ali nesse caso aqui era na época da faculdade, e quando eu chegava em casa dava uma lanchada, estudava ali, só fazia uma revisão das matérias, o que eu anotei no caderno ali no dia, e depois ia dormir por volta de 1 hora da manhã. E na terça-feira praticamente a mesma coisa. Então esse era o meu cronograma. Nessa época aí, quando eu comecei a faculdade, eu estava desempregado, mas logo 6 meses depois, né, já mudou toda a minha rotina aí, que eu comecei a trabalhar. Por sorte eu ainda trabalhava num banco e tinha um tempinho a mais aí na parte da manhã e um tempinho na parte da tarde para poder estudar. Agora olha que bacana aí, para você que está nessa época de pandemia, você vai ter mais tempo para poder estudar. Então você pode fazer o seu horário da forma que você quiser. Você só não pode esquecer que você também tem que se divertir. É isso aí. Então esse aqui é um exemplo de como que era minha vida de estudos, minha rotina de estudos. Ah, professor, você colocou tudo no seu tempo. É uma questão de método, tá? Esses métodos são uma metodologia, né, para você estudar, criação de um cronograma e conseguir cumprir. Isso é que você coloca como uma meta. Eu vou tentar cumprir essa meta. Não necessariamente significa que eu vou cumprir ela agora, nesse exato momento, mas você vai se empenhando, se esforçando ali para poder cumprir essa meta. Quando você consegue cumprir, é uma maravilha, que você vai ficando feliz, que você está vendo que você está conseguindo, que você descobre que você é capaz, e as coisas vão mudando para você. O que você não pode fazer de jeito nenhum é desistir. Never give up. Nunca desista.
Never surrender. Nunca se renda. E é isso aí, galera. Logo, logo nós vamos ter outro vídeo aí para vocês com aulas. E fiquem felizes. Continuem firmes e fortes, que logo, logo estaremos juntos novamente. Um abraço. Falou!